Muito obrigada que vocês estão aí. Eu vou me apresentar, o Dr. Helder vai se apresentar. E hoje a gente vai falar sobre como comprar um imóvel sem sair de casa. Então, eu sou a Daniela Mandetta, diretora comercial da Imobiliária Nova Cap, Nelson Benedito. Eu atuo no mercado de corretagem há 5 anos e sou advogada de formação. Não atuo com advocacia, mas tenho esse lastro por trás nas minhas negociações. Então, facilita bastante no meu atendimento com os clientes, lá na imobiliária, no dia a dia da imobiliária, na hora de mexer com as escrituras, nos cartórios, essa formação aí dá uma segurança bem bacana para o pessoal fechar negócio com a gente. Então, hoje nós vamos conversar vários aspectos, né? Hoje em dia, graças a Deus, o processo de venda dá para ser 100% digital e nós vamos mostrar, eu e o Dr. Helder, passo a passo para vocês. Então, fiquem com a gente até o final. O doutor vai se apresentar. Então, meu nome é Helder Dutra, né? Sou tabelião de notas do cartório do Quinto Ofício. Sou um mineiro em terras pantaneiras, né? Mas já me adaptei à chipa, né? À sopa paraguaia, ao tereré. Que não Então, é sopa, que não é sopa. Então, estou bem deve ter sido uma familiarizado, né? descoberta para o senhor. Sim, com certeza. Estou bem familiarizado em Campo Grande, gosto muito da cidade, né? Da família constituída aqui, uma filha que é campograndense. Olha Então, já só. me considero um sul-mato-grossense de coração. É um prazer estar com você, Daniela, para a gente poder falar, né, um pouquinho, né, das adaptações, das mudanças, né, que o mercado imobiliário vem passando em razão do influxo dessa pandemia. Né? A gente, mudanças que já existiam, mas que foram maximizadas, outras novas surgiram, né, mas são mudanças que tendem a ficar. E a gente, como profissionais do mercado imobiliário, temos que nos adaptar. E esse é o nosso papel aqui, levar informação de qualidade, né, para esses nossos, para essas pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando, e para aquelas também que vão ver o vídeo depois, né, É, para que possam, portanto, estarem bem antenadas aí ao movimento atual, né, das visitas à distância, online, a imóveis, né, das escrituras também feitas eletronicamente. Então, acho que a gente tem muito assunto para conversar. temos sim. O senhor pode ficar à vontade para me interromper conforme eu for explicando aqui. Eu também vou te perguntando, até você já me falou a minha primeira dúvida que eu ia te perguntar. Se a escritura virtual, ela ia ser só durante a pandemia ou se ela veio para ficar. Então, algumas dúvidas vão surgindo, o pessoal vai comentando aqui. E sempre que a gente está falando, é difícil a gente acompanhar o escrito, né? Então, uma incursão ou outra, tanto na minha fala quanto na sua, para a gente ir ao vivo respondendo o pessoal, né? Então, a gente vai fazer a ordem mesmo do processo de venda, né? Então, já vou começando aqui minha fala. A gente conseguiu, na pandemia, foi um estopim, assim, né? Um motivo pelo qual algumas adaptações aconteceram, mas já eram algumas ferramentas disponíveis no mercado que, graças a Deus, implementamos agora e vieram para ficar. Então, o primeiro passo, quando a pessoa está procurando um imóvel para comprar, é a procura mesmo, né? Entrar nos portais de imóveis, entrar nas redes sociais, todo esse processo que já era bem digital. Hoje em dia é muito difícil, mas ainda existe o jornal para se procurar um imóvel. E aí, no máximo, a placa, porque a pessoa está passando, mas o povo passa tão rápido, tão correndo, igual a gente falou no início, que a placa já não tem o mesmo retorno. Então, a parte digital já das redes sociais e dos portais, né, já estava bem adaptada, né? Então, a procura já era bem online. O WhatsApp, eles usam muito para tirar dúvidas, para mandar as fotos. Então, essa parte já estava estabelecida e claro que melhorou. Para a gente ter até um exemplo, o nosso principal portal de anúncios aqui do Mato Grosso do Sul é o InfoImóveis, para quem é de fora, às vezes nem conhece, procura o Viva Real, procura o Zap, mas aqui o InfoImóveis é muito forte. E foi um pedido até da minha imobiliária para o InfoImóveis se adaptar e colocar um link para o tour virtual, que é o segunda ferramenta que a gente começou a utilizar. E graças a Deus eles atenderam assim quase que na mesma tarde.
claro, por causa da pandemia, mas também visando essa necessidade do mercado. Tudo. Então, a pesquisa ela já era virtual na sua maioria e deu uma implementada, né? Então, teve esse feedback do Info, que foi bem bacana, foi super rápido, o pessoal que faz o acesso também do meu site, e aí a gente implementou o tour virtual. Então, hoje em dia, tem uma máquina, uma câmera que a gente comprou durante a pandemia, chegou super rápido pela internet, foi ótimo. Então, é uma câmera que ela realmente, você consegue andar dentro do imóvel. Então, a visita, ela pode acontecer através do tour virtual, que ele é mais, vamos dizer, ativo para o cliente que está procurando o imóvel, mas sem incomodar, sem ser incomodado, né? Porque incomodar a imobiliária nunca vai incomodar, mas tem muito cliente que gosta de olhar sem entrar em contato ainda, porque acha que o corretor vai ficar ligando e tal. Então, o tour virtual é uma coisa que a pessoa entra e a imobiliária nem fica sabendo. Então, a pessoa entra, visita mesmo o nome do site que a gente utiliza, tem vários no mercado, mas a gente utiliza o Meu Passeio Virtual. Então, é realmente o nome que acontece. A pessoa passeia dentro do imóvel. Dá para entrar nos cômodos, sair, voltar, olhar tudo. Olha o teto, olha os cantinhos, olha a pintura. Realmente é 360. E foi bem fácil de implementar, de colocar os links no ar. A gente também compartilha com os clientes o link pelo WhatsApp. Então, a visita em tempos de pandemia, que o pessoal não está querendo sair de casa, ela pode acontecer pelo tour virtual, que daí é a hora que o cliente quer, aonde ele estiver, e também pela visita virtual, que nós implementamos. Algumas imobiliárias também implementaram. Então, a visita virtual, ela tem que ser agendada, assim como a visita presencial, né, com alguém da imobiliária, porque o atendente, o consultor de negócio da imobiliária, ele tem que ir até o imóvel para fazer a visita com a chamada de vídeo. Então, o cliente liga, é bem simples, não é nada, não é nenhum mecanismo, né, nenhum programa, nada diferente, é bem básico. A gente utilizou a funcionalidade da chamada de vídeo do WhatsApp, e aí a visita é feita conforme o cliente pede. Então, o atendente vai levar o celular, vai fazer a visita por vídeo, aí o cliente fala, sai da sala, vai para o quarto, volta para o banheiro, enfim, tudo que o cliente quiser, o atendente vai fazer, então a visita vai acontecer bem semelhante à visita presencial, né? Então, esses dois mecanismos são ainda no momento de pesquisa, né? Esse de entrar em contato, de agendar, já vai ter um feedback da imobiliária, de repente. Então, tem gente que se sente um pouco incomodada, porque acha que a imobiliária vai ligar, tudo. A gente tem um sistema de feedback, porque é importante você se sentir importante numa instituição, numa imobiliária, enfim, aonde você procurou. Às vezes, pela correria que a maioria das pessoas tem, você visita um imóvel, manda um link, depois nem lembra, então é bacana que alguém te entre em contato novamente, peça o seu feedback, mas é uma vez, duas vezes, dependendo de como foi o retorno do cliente, a gente nem chega a ligar na segunda vez. Só se ele realmente ficar bem interessado. Então, podem visitar à vontade, podem ficar à vontade, está lá no nosso site, está no InfoImóveis, nosso WhatsApp a gente manda. Então, é bem tranquilo isso, é realmente para facilitar essa visita, que agora, nesse momento de pandemia, e eu acredito que vai acabar ficando para depois, por conta disso que a gente falou no começo, né? Horário, cada um tem uma disponibilidade, às vezes a visita na imobiliária não tem jeito, não tem como a imobiliária ficar o dia inteiro aberta, né? A gente até tinha estendido o nosso horário de atendimento para iniciar às 7h30 da manhã, que é antes das 8, que todo mundo entra no trabalho geralmente, e fechar 18 e não 17h30, sem fechar na hora do almoço, que era justamente para facilitar também as visitas. Mas existe uma lei trabalhista, existem jornadas de trabalho, enfim, não tem como a gente estender muito mais. E aí, com o decreto na pandemia, que diminuiu o horário de atendimento, infelizmente o nosso horário está adaptado. Agora, no tour virtual, ele pode ser feito a qualquer momento, e a visita virtual, por não ser lá na imobiliária, a gente consegue também agendar em outros horários que atendam o cliente. Então, a parte de pesquisa está tranquila, tem todas as informações sem sair de casa, né? Aí, de repente, a pessoa gostou do imóvel, já selecionou o imóvel, vai passar para o momento 2, que é o momento de fazer uma negociação.
nós também implementamos a assinatura eletrônica de propostas, contratos, enfim, todos os documentos do processo de venda. E a gente utiliza uma plataforma chamada Fast for Sign, for de número 4 mesmo, e ela é muito bacana, porque ela é bem segura. Claro, a reconhecimento de firma, seja por autenticidade, seja por semelhança, o doutor vai até poder explicar melhor, ele é super seguro, né? Mas, infelizmente, a gente precisa fazer as coisas à distância, né? E então a gente implementou essa que ela tem uma criptografia bem bacana na parte de segurança e ela tem uns mecanismos fáceis de qualquer um utilizar. Porque se eu fizesse uma assinatura eletrônica que eu exigisse que cada cliente tivesse um token, como se fosse um eCPF, como se fosse, né, uma coisa mais específica até para o judiciário, porque hoje em dia existem processos que começam e terminam com a assinatura eletrônica, né? Eu não atingiria o meu público. Porque o meu público é um público leigo. Se eu obrigar a pessoa a sair de casa para fazer um eCPF, ele ia até a imobiliária assinar, ia até o cartório reconhecer firma, então não ia resolver o problema. Então, é uma plataforma que existem algumas formas de segurança. Por exemplo, eu posso exigir que o cliente ele recebe um e-mail, o cliente, e aí ele tem que fazer um login nessa plataforma. E depois que ele fez o login, eu posso exigir que a hora que ele for apertar o botão de assinar o documento, que é só um botão, é bem facinho a plataforma, eu posso exigir que ele, por exemplo, tire uma foto frente e verso do documento dele, tire uma foto dele, que pode ser uma selfie só dele ou uma selfie com o documento, faça um sistema de reconhecimento facial na plataforma. Então, primeiro ele vai fazer o login, o cadastro, e depois ele só pode assinar documentos com aquele reconhecimento facial, que daí a plataforma faz através da câmera de qualquer celular. Então, existem vários mecanismos para dar uma certa segurança jurídica para essa proposta de venda, para esse contrato de compra e venda, que são momentos anteriores à escritura, né? Para que esses negócios aconteçam. E graças a Deus tem dado certo. Todos os contratos de locação da imobiliária, desde março, estão sendo assinados dessa forma, por todos os pretensos inquilinos, fiadores. Eu mesma da imobiliária, que assino pela imobiliária, também estou fazendo pela assinatura eletrônica. Nunca travou, a gente não sabe como que o judiciário vai reconhecer, né? Mas acredito que vai abraçar, porque já é uma tendência no mundo, né? Acabou vindo até o provimento da escritura, né, doutor, pelo próprio judiciário. Então, eu tenho certeza que vai ser bem bacana a questão da segurança jurídica, do reconhecimento da validade desses documentos no judiciário, para que a gente possa passar para o próximo passo, que é o passo que o doutor vai explicar para vocês. Eu também estou bem curiosa, porque não teve menu degustação, eu não sei como que funciona, e eu quero muito fazer uma escritura sem presença das partes lá no cartório, que às vezes, né, até já fica uma dúvida, doutor, se tem que ser só por uma impossibilidade física da pessoa estar aqui, ou se pode ser por uma comodidade do cliente que é corrido e que não quer sair, não pode sair do escritório, do centro cirúrgico. Eu já tive clientes que eu tive que ficar no hospital esperando terminar a cirurgia para ele passar e me dar um vistinho, porque ele não tem tempo de ir no horário comercial, enfim, né? Então, assim, a parte inicial do processo de venda a gente consegue fazer do começo ao fim dessa forma que eu expliquei. Se ficou alguma dúvida, vocês vão escrevendo aí, que no final eu respondo. E agora eu já vou passar para o doutor, porque se tudo deu certo e as partes continuarem, elas vão, então, escriturar esse contrato de compra e venda, né? A maioria das vezes a escritura é feita na compra e venda. Pode até ter outras, não sei se estão todas aí no provimento, daí o doutor vai explicar agora para a gente que tipo de escritura pode ser feita digitalmente e tal. Então, doutor, vamos lá. Então, Daniela, acho que ficou bastante claro aí. Eu, né, inclusive, também me surpreendi com essas, né, com essas facilidades e a gente sabe que é também, né, esses sistemas são muito intuitivos, né? Então é fácil de entrar, visitar, né, visualizar o imóvel, observar detalhes, né? Então isso realmente é muito importante.
E também a questão da assinatura eletrônica, né, que essa que você disse, ela tem algumas restrições, né? Por exemplo, eu não consigo reconhecer firma de uma assinatura eletrônica, né? Porque não tem padrão gráfico de assinatura ali, né? Mas a validade dela, né, perante o Poder Judiciário, eu até estive acompanhando algumas decisões nesse sentido já, né, reconhecendo, então, a validade da autoria da assinatura. Então, se alguma pessoa deixar de cumprir aquele contrato, né, a parte credora consegue, né, executar uma multa, né, no Poder Judiciário, ela vai conseguir cobrar o valor que eventualmente ela não recebeu, né, vai conseguir cobrar os aluguéis atrasados. Então, esse não vai ser um problema, né? Ela tem algumas limitações, por exemplo, se você precisar de um contrato, de uma promessa de compra e venda, registrar ela no cartório de registro de imóveis, o registro de imóveis, em razão da legislação específica da Lei de Registros Públicos, vai exigir, né, que seja assinatura física reconhecida firma, ou que seja uma assinatura via certificado ICP Brasil, né, que você colocou aí o ECPF, o ECNPJ, tudo. Mas, assim, no trâmite de documentos, no âmbito comercial, negocial, né, ela pode ser perfeitamente utilizada. Em relação aí, então, feita a seleção do imóvel, né, e concluído esse processo, e havendo a necessidade de lavrar a escritura, né, se não for um contrato de financiamento feito numa instituição financeira, uma caixa econômica, por exemplo, havendo a necessidade de lavrar a escritura, hoje as escrituras, né, têm sido feitas eletronicamente, à distância, né, no cartório, no quinto ofício, a gente já fez algumas, né, vou dar exemplos aqui ao longo da live, para que vocês possam entender, né, não está relacionada necessariamente não ter que comprovar a dificuldade de se deslocar, pode ser perfeitamente por uma comodidade, né, seja necessidade do trabalho, seja uma pessoa que está em período de pandemia, né, em verdadeiro isolamento social mesmo, né, prefere não ir ao cartório. A gente tem alternativas, né, para que ela possa, né, se valer desse novo formato. E isso foi instituído, né, através de um provimento, que é o de número 100 do Conselho Nacional de Justiça. É um provimento do final de maio de 2019, né, já tem um tempinho aí que ele está em vigor. E, embora ele surgiu, né, foi impulsionado pela pandemia de Covid-19 e pela necessidade de isolamento social, né, ele é um instrumento perene para a prática de atos notariais, né? Ele não é um provimento restrito ao período de pandemia. Então, ele vai continuar e a gente está aprimorando também a ferramenta, né? Esse sistema, que é um e-notariado, né, ele fica disponível no site do Colégio Notarial do Brasil e ele é operacionalizado em grande parte pelos próprios tabeliões de notas. Então, no Brasil inteiro, todos os tabelionatos de notas aderiram a esse sistema, né, e estão aptos a praticar atos eletrônicos. Esse provimento, ele projeta o notariado, projeta os cartórios de notas brasileiros para o futuro, né? Até o momento, Daniela, a gente já praticou no Brasil mais de 5.000 atos eletrônicos, né? Então, assim, desde a sua vigência, né, a gente já praticou muitos atos. E ele tem a virtude, né, de aliar a tecnologia, né, que é fundamental para o momento, mas aliar também a segurança e a fé pública, né, que são tão caras e próprias do sistema notariado brasileiro. Então, ele propicia um casamento perfeito entre a fé pública e a tecnologia, né? Os cartórios continuam oferecendo, né, para os usuários o que as pessoas mais buscam no cartório, que é a segurança jurídica, né? Porque sem segurança jurídica não faz sentido, né, você procurar um cartório. Esse provimento, então, ele permite a realização de praticamente todos os atos pelo meio remoto. Todos os atos. Mas alguns módulos do sistema do e-notariado ainda não foram implantados.
O módulo de escrituras públicas, procurações públicas, né, testamentos, já está em pleno funcionamento, mas alguns outros módulos ainda vão ser implementados. Né? O reconhecimento de firma, vai ser possível também fazer eletronicamente, também à distância. Né? A autenticação de uma cópia também vai ser possível fazer. Né? A materialização e a desmaterialização de documento. Então, por exemplo, você tem um documento físico e você precisa, né, torná-lo digital, mas você quer fazer, e às vezes você pode ter exigência de que ele seja feito com a chancela da autenticidade do tabelionato de notas. Então você leva o documento, né, no tabelionato de notas, ou você encaminha o documento eletrônico, né, para o tabelionato de notas, e o tabelionato autentica aquela cópia, tornando o documento físico. Né? Então é uma funcionalidade. Esse eu não sabia, que legal! Uma digitalização com a chancela do cartório. Isso. É uma legal. Funcionalidade que deve funcionar em breve. Mas o módulo de escrituras públicas já está em pleno funcionamento, conforme eu relatei para você. Tem mais de 5.000 atos feitos, né, no Brasil de escrituras públicas. E qualquer escritura pública pode ser feita via o provimento 100, via o sistema do e-notariado. Uma compra e venda, uma doação, uma permuta, um divórcio, um inventário, um testamento, né? Não apenas os atos específicos, né, do mercado imobiliário, vamos dizer assim. Né? Qualquer tipo de escritura pode ser feito via provimento 100. Né? E os requisitos, né, desse ato, né, ele precisa ser feito uma videoconferência, né? Então, entre comprador e vendedor, por exemplo, né? O cartório entra em contato, né, e encaminha um link, né, por enquanto está sendo usada aquela plataforma Zoom, né? Então encaminha um link, é bem intuitivo, a pessoa baixa o programa e o cartório faz essa videoconferência. Né? Pode ser, não precisa ser junto, comprador e vendedor na mesma videoconferência. Né? É recomendável que seja, mas não é obrigatório que seja. Né? E pode ser feito separado, né, também. O horário que o vendedor pode, o horário que o comprador pode. Né? Não precisa necessariamente ser feito no mesmo horário. E, às vezes, uma das partes, elas podem comparecer ao cartório. Né? E a outra não. Então, a gente vai fazer o ato chamado ato híbrido. Uma parte assina presencialmente, né? E a outra via eletronicamente à distância. Então, isso também é perfeitamente permitido, né, pelo provimento, e a gente já fez também atos híbridos. Né? É até mais comum a lavratura de atos híbridos do que até o ato totalmente eletrônico, né, vamos dizer assim. Mas então precisa da videoconferência, precisa de uma assinatura digital. Essa assinatura digital é dos participantes, dos compradores, dos vendedores, né? Eles precisam, portanto, ter certificado digital. Nós vamos falar um pouquinho mais disso agora à frente. Né? Mas, assim, não muda muito o processo de transação do mercado da compra e venda de um imóvel. Então, você selecionou o cliente, você fez essa intermediação, esse elo virtuoso entre quem quer comprar e quem quer vender. Né? E esse é o grande papel do corretor de imóveis. E direcionou essa demanda até o cartório da sua confiança. E lá no cartório, né, o escrevente vai fazer essa primeira apreciação, vai montar a minuta da escritura e vai submeter as minutas, como já é feito hoje, por e-mail, por WhatsApp, né, para que as pessoas possam acordar ali quanto ao preço, quanto à forma de pagamento, detalhes da negociação. Né. Fechado o negócio, aprovado o texto, todo mundo está de acordo, a gente monta a minuta final e aí a gente encaminha, faz o upload desse documento, né, para a plataforma do e-notariado, né, para realizar a videoconferência e para realizar posteriormente as assinaturas via certificado digital. Lá na plataforma. Lá na plataforma. Essa plataforma, então, ela, né, garante a manifestação da vontade dos interessados, né, a identidade das partes também que comparecem no ato. Né. A própria plataforma ela é utilizada para conferir a autenticidade desse documento que vai sair lá no final dessa escritura pública.
você pode entrar na própria plataforma e fazer a consulta do ato ou ler mediante um QR Code, né? Aqui QR Code que está posto na escritura, para conferir a autenticidade Esses do dias, documento. doutor, desculpa te interromper, mas esses dias eu precisei, para fazer registro, apresentar uma certidão de casamento do vendedor, que já tinha separado, só para ver se a separação estava averbada, e o cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição não aceitou a certidão com o QR Code. Tinha que ser a original, não podia ser digitalizada, que ele usasse o QR Code e saberia da autenticidade do mesmo jeito. Então, assim, foi digital uma parte, porque precisou de correios, pandemia, outra cidade, e poderia utilizar o QR Code, ver que ela era autêntica. No provimento não fala isso, eu sei que não tem nada a ver com como comprar um imóvel, mas já tirando uma duvidinha. E assim, eu não recorri porque era nota de exigência, eu falei, vai demorar mais ainda, mandei me mandarem por correio, né? Graças a Deus chegou, porque estava em greve o correio. Mas poderia ter utilizado o QR Code, né? A lei de registro público, ela vai falar que o documento, para ser averbado, ele precisa ou ser original, no caso de uma certidão, ou ser uma cópia autenticada, né? Então, provavelmente, o fundamento da nota de devolução que você teve foi essa. Sim, foi esse. Aí, tipo, voltava para o período presencial, né? Assim, que era um cartório no interior de São Paulo. O Que que nem o hoje, vendedor mora lá, nem a vendedora, a ex-vendedora, a ex-mulher que nem tá vendendo mais, nem eu, nem ninguém. Era em Adamantina. o que hoje é interessante, já não é de agora, já tem mais tempo, que os cartórios de registro civil no Brasil estão interligados, né, por meio da chamada Central de Registro Civil, que é o CRC. Então, por exemplo, se você precisa de uma certidão, né, lá da pessoa que casou lá em Pernambuco, em Recife, e não tem ninguém lá mais, você pode ir a um cartório de registro civil aqui em Campo Grande, né, e o cartório de registro civil vai solicitar a certidão lá em Recife, né, e ele vai mandar a informação para o cartório de registro civil de Campo Grande, né, e o registrador civil de Campo Grande vai assinar a certidão e te entregar, o original. Né? Então, Olha assim, que bacana, muito isso, mais rápido do que correio. isso, você pode usar isso para várias finalidades. Né? Um exemplo que você talvez poderia usar, né, para Nesse esse caso caso, eu seu. não sabia, desconhecia isso. Você pode ir. Mas se você vai lavrar, por exemplo, uma escritura no quinto ofício, e no quinto ofício a gente providencia todos os documentos para o corretor de imóveis, a gente Esse não solicita. tinha, era financiamento. Sim, É. sim. Mas a Já gente resolve, solicita, né? sim, a gente solicita, né, esse documento lá no cartório de registro civil. Né? Mas qualquer pessoa pode ir lá e fazer a solicitação desse documento. Né? Não Então, precisa no ser caso, eu, como corretora do caso, né, iria até o Donini, que é eu acho que é o único, né, registro civil em Campo são Grande, três e registros. pediria. Aqui em Campo Grande tem três. Tem três, olha eu pagando. Coitados dos outros, né? Mas enfim, para mim é Donini, porque era Santos Pereira, a maioria dos clientes é lá, então o povo só chama pelo nome. Mas enfim, eu poderia ir em qualquer um dos três e levar a cópia que eu tenho, lá de Adamantina, no caso, e pedir que fosse enviada essa informação por e-mail, que é rapidinho, e aí aqui em Campo Grande, o cartório de registro de imóveis daqui faria o documento com a mesma validade do original de lá, e aí o registro de imóveis aceita. Isso, você ia pegar a certidão totalmente válida, né? Certidão original, a segunda via original, e levar no cartório de registro de imóveis, ele ia aceitar. Né? Então, Ah, e isso assim, não é de agora, né? Estou falando assim, não é uma questão que surgiu na pandemia, mas é uma forma de solucionar. Porque muitas vezes acaba a pessoa ou vai ter que ir lá presencialmente, ou ter que arrumar um parente para buscar, ou senão ela acaba contratando esses despachantes que estão aí disponíveis, né, que cobram infinitamente mais caro, né, enquanto nesse caso sem necessidade. uma certidão ia ficar aí uns R$ 70, porque ela fica um pouquinho mais cara, porque remunera o registrador civil de lá e remunera o daqui. Né? Mas um despachante aí, às vezes, ele cobra R$ 300 para fazer. Né? Então. Não, fora a rapidez, né? Um registrador comunica com o outro, quase que no mesmo dia eu tô com a certidão para levar lá no de imóveis. Imagina se eu fosse depender de qualquer outra solução, seja um parente ou um despachante, eu ia precisar de correio. Então, assim, às vezes tempo é dinheiro, né? Muitas vezes,
né? Com certeza. Então já resolve essa parte também, né? Sim. Mas assim, aí aqui no ato notarial, então, né, É. fechado essa minuta, né, aprovada a minuta pelas partes, a gente submete ela a esse sistema do e-notariado, né, e faz o contato para fazer a videoconferência, né. Na videoconferência a gente vai fazer a identificação das partes, verificar se elas têm a livre manifestação, se elas sabem do que elas estão tratando, né, o objeto da escritura, o imóvel, né, o consentimento delas e a concordância delas acerca da escritura, a forma e as condições de pagamento. Então, geralmente, varia um pouco, mas a gente faz isso às vezes em 10 minutos. Né? O mesmo procedimento presencial é feito na plataforma, né? As mesmas conferências, E né? aí esse arquivo gerado, né, pela plataforma, ele é armazenado, né, permanentemente na plataforma do e-notariado. Todo ato lavrado via escritura, via sistema e-notariado, todo ato eletrônico, ele recebe um número. E por meio desse número, a gente sempre vai conseguir, né, identificar esse vídeo, identificar essa gravação, essa videoconferência. No fundo, é até mais seguro, porque se surgir alguma discussão acerca, né, desses termos da negociação, eu não sabia, eu assinei sem ler, né? Tá gravado. Eu não recebi essa informação, vai estar gravado, né? Então, dá, É. inclusive, mais segurança. Após Mas, concluído essa videoconferência, então, a gente encaminha e aí é parecido até com a assinatura eletrônica, a gente encaminha um link para o e-mail cadastrado na plataforma daquela pessoa que tem que assinar. Para assinar a escritura. Então, ele vai receber um link. A diferença é que, em razão da segurança que deve se impor na escritura pública, é que essa pessoa que vai assinar, o comprador ou o vendedor, ou necessariamente tem que ter um certificado digital. E aí ele pode, se ele já tiver um certificado digital, alguns profissionais liberais já têm, muitas empresas já têm, sócios já têm certificado digital. Ele não precisa fazer outro, esse mesmo é válido, né? O certificado digital da plataforma ICP Brasil. Mas se eventualmente a pessoa... Hoje no Brasil a gente tem por volta de 6 milhões de certificados. O que é pouco, considerando assim, a nossa população, né? Por mais de 210 milhões de habitantes, e desses 6 milhões, 65% são de pessoas jurídicas. Então, assim, tem muitas pessoas físicas de fora do sistema do ICP Brasil. E para garantir esse acesso, para democratizar esse acesso, o provimento 100 ele criou um certificado notarizado, que é um certificado expedido pelo próprio cartório de notas. E ele é gratuito. Ou seja, o cliente que não tem te fala lá na plataforma, não tenho, e dá para resolver e salvar aquele ato ainda. Sim, ele é gratuito. Né? Geralmente a gente verifica, né, se a pessoa tem certificado antes, né? Que a gente já são uma providência prévia. No checklist. Isso. Só que assim, então ela pode, vamos imaginar que ela esteja lá no Rio de Janeiro. Ela pode se dirigir a qualquer cartório de notas do Rio de Janeiro, né, e fazer um certificado notarizado de graça. Né? Vai exigir basicamente o RG, né? Vai exigir, vai tirar uma foto, colher digital, né? E ela vai poder usar esse certificado digital para praticar qualquer ato notarial eletrônico no Brasil. Qualquer ato notarial eletrônico ela vai poder praticar com esse certificado. Então não precisa necessariamente fazer o certificado no cartório que está praticando o ato. Né? Um empecilho no momento é que o certificado notarizado ele precisa ser expedido presencialmente. Então a pessoa teria que se deslocar até o cartório de notas. Como alternativa para isso, esse certificado do ICP Brasil, que é emitido por várias autoridades credenciadas junto ao ICP Brasil, ele é emitido
ele pode ser emitido à distância, né? Então, por exemplo, outro dia a gente lavrou uma escritura de uma pessoa que estava em Quebec, no Canadá. Eu ia te perguntar isso. E ela internacional. Isso, e ela não tinha... E onde que vai, né? Porque aí não tem cartório de nota. Sim, ela não tinha certificado digital. Ela poderia ter, né? Poderia ter, mudou para lá, Sim. Mas ela não tinha. Aí a gente orientou, ela procurou uma empresa aqui em Campo Grande mesmo, certificada ao ICP Brasil, e aí ela fez o certificado digital dela à distância. Mandou todos os documentos, fez a videoconferência, então ela tem o certificado digital. Ela teve que pagar por isso, né? Mas aí você tem certificados digitais em vários preços, né? Tem certificado digital que não custa R$100. Então ela ia ter que gastar uma procuração no consulado. Se deslocar 400, 500 quilômetros lá, né? Ou ela ia ter que procurar um tabelião local, depois traduzir essa procuração, ela ia ter que procurar um notary public lá, traduzir essa procuração, depois chegar aqui no Brasil, né? Registrar isso, apostilar esse documento. Então, assim, eliminou todas essas barreiras. Eternidade. Ia ficar bem mais caro. Eliminou todas essas barreiras e ela agora pode fazer, como a gente fez. Outro dia a gente fez uma procuração, né, pública para a venda de um imóvel de uma pessoa, de um casal de japoneses que moram no Japão e o filho mora aqui em Campo Grande. Então eles otorgaram poderes para comprar um imóvel, para ele vender um imóvel daqui de Campo Grande, né, por meio, né, desse certificado do ICP Brasil que eles fizeram lá do Japão. No Japão. Lá do Japão. Então eliminou todas essas, né, todas as formas. Então tem duas alternativas para ser. Então, basta ligar no 5º ofício de notas e falar: eu tenho um cliente em outro planeta e preciso fazer. E aí o que for necessário, os escreventes já estão capacitados para orientar, para resolver todos os desafios, né? Porque a gente não tem como estar atualizado com tudo. Tem muito corretor, eu vi que entrou vários corretores e advogados agora. Então, assim, para os advogados, o doutor está explicando, qualquer escritura pode ser feita via digital, através do provimento 100 do CNJ. Então, qualquer divórcio, inventário, compra e venda, todas, até procuração, que o doutor acabou de dar o exemplo. Os corretores, tem alguma dificuldade que a pessoa não está aqui para assinar, dá uma ligada em todos os cartórios, mas principalmente no 5º, que está aqui nos prestigiando, né? Para os escreventes orientarem vocês, para não perder negócio. Tem muita gente que perde o negócio porque fala, não posso ir até Campo Grande, no caso, né? E acha que o mundo acabou, ou vive muito de procuração, e às vezes não está confortável de passar procuração, né? Tem muita gente que não gosta, nem para o próprio filho e tal. Tem muita família que às vezes não dá certo. Então, agora já tem solução, né, doutor? A gente né, busca a solução de acordo com o caso concreto, né? De acordo, por isso que eu tô falando, tem um caso concreto, liga lá para os escreventes para tirar a dúvida, porque se tiver solução, que pelo visto tem para a maioria dos casos, eles vão orientar a forma mais rápida, eficaz e até de custo, né, doutor? Para o cliente. Sim, a gente tenta fazer da forma, né, mais rápida e mais barata. Menos custo. É o nosso papel. Mas assim, a gente já fez, então, né, por exemplo, compra e venda de um imóvel que está aqui em Campo Grande. E a pessoa que está comprando está lá no exterior, pessoas estavam negociando imóveis aqui em Campo Grande, mas estavam em São Paulo, estavam em Santa Catarina, né? A gente já fez procuração, né, como eu te disse, do Japão, de Pernambuco, uma pessoa que estava em Coxim, né, estava lá na fazenda, em isolamento social, né, e queria fazer uma procuração, um advogado que queria fazer uma procuração aqui em Campo Grande, né, também já atendemos, né? Inventários. Internet rural ajudando aí, né? Não tem barreiras. Não. Inventários, né? Às vezes inventários dos herdeiros estão espalhados pelo Brasil, cada um numa cidade, num estado. A gente consegue atender, diminuir as distâncias, né? E fazer via provimento 100. Um divórcio,
né? Às vezes o casal já se separou de fato e está cada um morando num lugar, em outro estado, em outra Não cidade. quer se ver, quer marcar um horário com o senhor, cada um no teu horário, né? Sim, consegue resolver. Uma questão que é importante é o seguinte, é o critério de competência que foi fixado pelo provimento 100. Né? Ele estabeleceu que quem é competente, o tabelião que é competente, principalmente, por exemplo, numa escritura de compra e venda, em negociações que envolvam imóveis, né, para a gente ser mais prático, Sim. qualquer tabelião, né, do local do imóvel. Esse é um critério de competência, qualquer tabelião do local do imóvel. Então, se tem um imóvel negociado aqui em Campo Grande, qualquer tabelião de notas aqui em Campo Grande está apto para fazer essa escritura. Qualquer tabelião do domicílio do adquirente. Então, por exemplo, a pessoa que está comprando, né, ela mora aqui em Campo Grande, mas ela está comprando um imóvel, né, de uma outra cidade. Ela pode escolher um tabelião aqui de Campo Grande para lavrar essa escritura. Então, esses são os... Doutor, vou te perguntar os casos famosos aí dos jornais. Pessoa que mora em Campo Grande, e o imóvel é em Campo Grande, mas quer escriturar fora por causa dos valores. Não vai poder, então, virtualmente? Via provimento 100, não. Ele está burlando, Bacana, o provimento. tá burlando essa regra de competência, e o cartório de registro de imóveis vai devolver essa escritura. Né? Essa é a orientação, Olha só, essa é a orientação do Conselho Nacional de Justiça. Né? muito legal, A né? ideia é criar, né, criar liberdades, criar facilidades, mas que elas também obedeçam algumas regras. Né? Nós temos uma realidade muito distinta de tabelas de emolumentos no Brasil. Né? Cada estado possui a sua. Então, assim, se você buscar, sempre você vai achar algum serviço mais barato. Né? Não estou falando só de escrituras. Estou falando desde um reconhecimento de De tudo. firma, de uma autenticação de código, de tudo. Né? Então, sempre vai ter mais barato, sempre vai ter mais caro. Né? Então, a gente precisa Eu acho que esse é um problema que precisa ser enfrentado. Esse é um problema que não existia Precisa no ser passado. Né? resolvido. É um problema que não existia no passado, porque, né, com a internet as distâncias se encurtaram, né? Então esse problema não existia. Tem até uma fala de tabela única no Brasil, mas ela também ela vai muito contra as diversas realidades que nós temos no nosso país. Nós não podemos comparar São Paulo com Mato Grosso do Sul, nós podemos comparar Rio de Janeiro com Amazonas, Rio Grande do Sul com Pernambuco, né? Cada um tem suas realidades. Né? Nós precisamos tentar trabalhar aqui dentro de Mato Grosso do Sul para eliminar algumas distorções que nós temos na nossa tabela de emolumentos. Né? Mas isso não pode servir para inviabilizar, né, a prática desses atos eletrônicos, né? Ou para que isso fizesse uma fuga ilegal, né, de atos. Isso, então, não é possível fazer via provimento 100. Que E bom, assim, né? O provimento 100 protegeu, né, os cartórios de cada local, né? Já na ausência de uma regra geral, pelo menos na parte digital, ficou mais justo, né? Porque realmente quem está próximo ou do imóvel ou do adquirente é o mais competente para fazer mesmo o ato e tem que ter uma regra, não pode ser do jeito que está. Nós ficamos reféns, porque infelizmente quem, na regra do mercado imobiliário, quem escolhe aonde vai escriturar é o comprador. Então, às vezes, eles escolhem uns cartórios que a gente não tem assim, nenhum contato, sabe? A gente fala, ai meu Deus, ou até fora, a gente fica inseguro, ainda mais nós corretores, né? Quando de repente estamos atuando com os dois, o vendedor e o comprador, como a gente vai passar uma segurança para aquele vendedor se a gente nunca ouviu falar? Às vezes é o comprador que força, né? Ah, eu achei uma escritura, sei lá por quanto. A gente mal sabe se a pessoa é mesmo tabelião. Então é bem complicado isso daí. A gente tenta evitar, mas não tem jeito. É o direito do comprador hoje, né? O que tem que mudar é a legislação. Né? Então, pelo menos o virtual tá mais seguro, né? a gente tem duas regras. Né? A gente tem uma regra para os atos físicos, presenciais, né? Que a pessoa pode escolher o tabelionato que ela quiser, né? Mas ela tem que se deslocar até o tabelionato. Né?
Então, essa é a regra. Então, esses atos que o tabelionato com o livro se desloca debaixo do braço e vai andando. É um ato ilegal, um ato irregular. Né? Pode dar problema se isso for identificado. Então, essa é a realidade dos atos físicos. Eu escolho o tabelião da minha confiança. A legislação foi toda estruturada assim. Né? E, de algum modo, ela também foi estruturada assim no provimento 100. Né? Só que no provimento 100, em relação aos imóveis, principalmente, foram fixadas essas balizas, né? Que é o do local do imóvel ou do domicílio de quem está comprando. Né? Domicílio eleitoral, principalmente, que é a principal baliza que a gente entra no site do TSE, né, e consegue identificar. Assim, a gente já está meio chegando ao final, mas eu queria ponderar também o seguinte: hoje, além da escritura, né, que é feita eletronicamente, após ela concluída, aqui em Campo Grande, por exemplo, o Quinto Ofício tem remetido essa escritura para o cartório de registro de imóveis eletronicamente. Então, se você lava uma escritura no Quinto Ofício, a gente tem uma central de registradores, né, que é o www.registradoresdeimóveis.org.br, e a escritura, junto com os documentos, são encaminhados para o registro de imóveis também eletronicamente, né, sem o funcionário do cartório precisar ir até o cartório de registro de imóveis fazer a prenotação. Então, você vê que toda a cadeia, né, de negociação... A cadeia está inteirinha digital. Aí se perguntou aí atrás do ITBI, né? O ITBI continua sendo exigido. Eu ia perguntar isso agora, que foi uma dúvida de alguém que está aqui, bem no comecinho. Então, ele continua sendo exigido, e aí, no caso do ITBI, a gente tem que providenciar a emissão da guia. Lá no cartório, no Quinto Ofício, a gente providencia isso para o corretor, né? Inclusive, os cartórios têm um sistema, né, conectado à prefeitura, que a gente consegue emitir a guia na hora da lavratura. Mas se não tiver acesso... Basta mandar para o cliente, cada um pagar no teu banco pelo internet banking, então continua sendo digital normalmente, né? Sim, sim. E aí você também, se não tiver jeito, tem que ir lá na prefeitura, né? A prefeitura está se modernizando, mas né, ainda... Aos poucos. Lentos, né? Então é isso, Daniela. E o registro, doutor, o senhor tem notícias se os cartórios de registro está dando para pagar à distância, transferência? Eu não precisei de nenhum cliente que não tivesse aqui. O senhor tem alguma informação em relação a isso? Por meio dessa plataforma que eu falei, que é o registrodeimóveis.org.br, inclusive você consegue solicitar certidão de matrícula. Então você está lá em São Paulo. Eu usei essa plataforma esses dias. Eu lembrei. Eu usei. Eu usava uma outra, agora é essa. A outra saiu do ar e sai mesmo a matrícula. É com assinatura digital. É nessa plataforma. Nessa mesma plataforma você pode apresentar um contrato de financiamento para registrar, por exemplo. Você, enquanto corretora, olha, que legal, não precisa ir lá no cartório de imóveis fazer a prenotação do título. Né? Então, ela... E aí já sai o orçamento ali e um link para pagamento ali mesmo, um boleto. Por meio do boleto, né? Ela faz por meio do boleto. Quando eu tirei a certidão de matrícula, me deu a opção do cartão de crédito ou do boleto bancário nessa plataforma. E saiu mais rápido do que se eu tivesse ido até o cartório. Sim. Porque o cartório pede um dia e na plataforma saiu no mesmo dia. A gente, inclusive os cartórios de notas, eu estava solicitando por meio dessa plataforma. Com 30 minutos, né, eu estava com a certidão na mão. É mais rápido do que o senhor atravessar ali o estacionamento, né, para dar a volta na quadra. É mais rápido na plataforma. Sim. Que bom. Muito boas notícias. Então, assim, considerando aí, né, fazendo uma consideração final, esse ato eletrônico via provimento 100, ele traz ainda mais segurança, né? Ele, inclusive, a nossa plataforma do e-notariado está sendo integrada com a base do TSE, com a base do Denatran, então a gente vai conseguir fazer cruzamento de documentos, né? Um dos grandes desafios nossos na atualidade é inibir a atuação de estelionatários, né? Nós temos muitas tentativas nos cartórios todos os dias. Né? Lá no Quinto Ofício, várias pessoas, inclusive quando a gente identifica, já foram presas, né? Que são a atuação do estelionatário. Várias pessoas
fogem, né, deixam os documentos ali para trás e quando começa a demorar um pouco e começa a ver que a gente está fazendo uma análise mais cuidadosa. E o ato eletrônico, né, a própria plataforma vai fazer esse cruzamento de dados. Além de você colher, né, tem uma biometria facial também, que é colher da foto no certificado digital, né, colher a biometria, né, dos dedos. Então, praticamente eu posso dizer que nós estamos, não se conhece no mundo, né, um sistema tão avançado, com tantas funcionalidades como o sistema do e-notariado. Né? E ele realmente projeta, né, o notariado brasileiro, projeta os cartórios de notas, né, para o futuro. Esse é o futuro do notariado brasileiro. E a gente pode... Na verdade, doutor, ele tira aquela fama, né, de cartório, pelo menos para os leigos, que cartório é muito burocrático, que mexer com cartório é uma burocracia. Pelo contrário, facilitou tudo que pôde. Olha, quando eu peço assim, reconhece firma, que é tipo básico, né? Não tem como você fazer um contrato de locação sem reconhecer firma por semelhança, imagina, porque eu tive uma decisão judicial recentemente que excluiu um fiador porque reconhecimento de firma por semelhança não era seguro. Eu achei um absurdo, enfim. Daí até tinham mudado a regra lá da imobiliária. Agora tem que ser só para autenticidade. Mas é inviável comercialmente falando. Não tem como você obrigar a pessoa a ir até o cartório. Eles não vão, eles desistem, eles alugam em outro lugar. Então, não tem jeito. E eles acham que isso é burocracia. Tipo, se você falar de cartório, eles acham assim, então o corretor tem que fazer tudo que der para eles não comparecerem lá. E esse provimento veio justamente no sentido oposto, que os cartórios tomaram a decisão de facilitar ao máximo para o cliente, né? Não abrindo mão da segurança, de todos os benefícios de você fazer, né, uma escritura, porque hoje em dia você comprar um imóvel sem escritura dá um tiro no pé, né? Muito complicado. Eu percebo assim que muitas vezes as pessoas, diante de qualquer exigência, às vezes você fala assim, ó, a senhora precisa trazer o documento de identidade. Aí a pessoa diz, mas que burocracia. Andar com a sua CNH. Você precisa trazer sua CNH. Não, mas que burocracia que tem que apresentar a CNH. Mas, né, então, assim, é muito difícil, né, porque um dos papéis cumpridos pelos cartórios, né, é garantir segurança jurídica. E como que você vai garantir segurança jurídica se você não vai acessar os documentos, se você não vai, né, buscar né, se certificar desses documentos? Porque muitas vezes a legislação ela é feita, né, em razão da atuação das pessoas de má fé, né, em razão dos estelionatários. Então, aquele de boa fé acaba pagando pela ação dos que agem de má fé. Mas é um ônus, né, que a gente cumpre quando a gente está em sociedade. Então, assim, Não tem como abrir mão. lá no Quinto Ofício a gente busca, né, tentar desconstruir esse estigma, né, essa imagem de cartório ligado à burocracia, ligado ao passado, ligado à coisa velha. Isso a gente faz dia a dia, cliente a cliente, né, com um atendimento ágil, mas sem abrir mão. Facilitando o que dá, né? Facilitando o que dá, mas sem abrir mão de segurança, né? Então, todas as escrituras que a gente faz lá hoje, por exemplo, tem um setor que chama jurídico, né, que analisa, confere, verifica os documentos, né? Nós pesquisamos muitas vezes as pessoas quando apresentam os documentos, a gente pesquisa no Google, rede social, né? A gente pesquisa plataformas governamentais, a gente cruza dados, né, para dar segurança, para que as pessoas não estejam caindo num golpe, né? Para que as pessoas não estejam sendo vítimas de fraude. Isso assim, isso às vezes demanda algum tempo. Né? Por isso que às vezes não dá para as coisas serem instantâneas. Né? Demora. Com certeza. Nem que seja 1 hora, 2 horas, tem que ter algum tempo para que você possa, né, fazer essa pesquisa. Então, o provimento ele veio, né, para aliar isso, para trazer rapidez, para trazer agilidade, para trazer praticidade, né, mas sem perder a segurança jurídica.
eu já vi pessoas falando assim, ah, não, mas tem que fazer uma videoconferência? Ah, não. Então, assim, ah, mas tem que assinar com certificado digital? Né? Então, então assim, às vezes, para quem quer ver só o lado negativo, né, quer dizer, só essa pessoa continua falando, né? Não está vendo todo o benefício, né, da pessoa não ter que se deslocar. Imagina se falasse assim, olha, você tem que pegar um avião, a moça de Quebec tem que pegar um avião, ir para São Paulo, conexão, Campo Grande, tal, tal, tal. Não pode ligar o computador 2 minutos para fazer uma videoconferência? Aí também não dá, né? Há um tempo atrás a gente atendeu uma pessoa, está até em trâmite isso, a gente atendeu uma pessoa que está nos Estados Unidos e para ela ir no consulado fazer uma procuração é 450 quilômetros. Então, é um deslocamento de mais de um dia, né, vamos falar assim, dependendo do trânsito, né, para você ir e voltar e tal. E às vezes, E não resolve. não, Uma procuração no consulado não agiliza você tem que nada. agendar, Continua não, burocrático. você tem que agendar no consulado e aí é bem mais caro, né, do que você fazer um certificado digital, de você se organizar ali no seu tempo, porque não é o tempo do cartório. Né? No seu tempo, no seu horário, você vai agendar e a gente vai tentar conciliar o horário, até fora do horário comercial, a gente Fuso, pode fazer, né? Até fora do o horário fuso comercial. horário, né? De repente vai ter um cliente que o fuso horário nunca vai bater com o horário comercial daqui, né? Sim, sim. Então a gente já fez isso, a gente já se adaptou a isso. Né? Então, assim, o nosso papel é olhar para frente, né? Como eu te disse, no dia a dia mesmo, é, trabalhar, né? Cliente a cliente, para construir essa imagem, né? De desconstruir essa imagem de burocracia, né? De mostrar que a gente realmente está integrado, tem muito a melhorar, né? Nós somos um país continental, tem muitas realidades, mas eu posso dizer que aqui em Campo Grande, de um modo geral, em termos de tabelionato de notas, a gente está muito bem assistido, né? Os cartórios, É um time muito bom, né? sim. Todos os tabeliões são muito bons, muito antenados, melhorou muito depois do concurso pra gente. E com certeza essa vontade de vocês de realmente fazer o negócio acontecer, facilitar o que dá, sem abrir mão da segurança, isso vai facilitar muito os negócios. Com certeza vamos ter muitos mais negócios depois disso, principalmente, né? Começou mais com a pandemia, vamos dizer, mas assim, o pessoal já está saindo de casa hoje em dia e saber que pode fazer por causa da comodidade. Claro, tem os casos das pessoas que não moram aqui, mas de repente é o que eu te falei, tem médico que ele pode um horário e assim, é rapidinho entre uma consulta e o outro é, sei lá, outra profissão, também não pode. Então pode fazer também a escritura com a comodidade do virtual, porque o pessoal prefere. Se você puder ligar o seu celular ou o seu computador e resolver o problema, só de ter que pegar o carro, se deslocar, procurar um estacionamento, tal, tal, a gente tenta facilitar ao máximo, mas é mais fácil ligar o computador, né? E esse, Então, podendo, e com esse, certeza vai e esse é um facilitar. conhecimento que o corretor de imóveis tem que estar muito antenado, né? Porque ele tem que estar Tem que antenado estar para ele muito oferecer. antenado. Vou ter que passar esse vídeo amanhã para todos os grupos de corretores. Falar, ó, quem não pôde entrar ao vivo, deixa eu explicar aqui um monte de novidades que eu não sabia. Com certeza tem outras, mas é difícil falar todas. Assim, ainda mais que o Facebook nos corta aqui. Tivemos que abrir um segundo vídeo, né? Mas assim, o corretor tem que estar antenado para poder facilitar a vida dos clientes, a vida dele e sair mais negócio. Teve muita gente que deixou de comprar imóvel porque é difícil, porque é burocrático e a gente está aqui justamente para facilitar tanto a parte de corretagem quanto a parte dos cartórios, né? Para que esses negócios aconteçam, né? Esse é o nosso papel. E eu digo lá no quinto ofício, assim, a nossa orientação para os nossos escreventes e para os nossos parceiros corretores é assim, façam os negócios, que é o que vocês sabem muito bem fazer. E traz para a gente, porque se fosse para a gente fazer os negócios, a gente estava perdido. Então, trazem os negócios para a gente e deixa que a gente Cada um no seu quadrado, e né? que deixa E que a gente vamos ser uma entenda. equipe do começo ao fim, né? Que tudo dá certo, é verdade. Foi um prazer, viu, Daniela, mais uma vez falar com você. Me coloco à disposição. Eu que agradeço, doutor. Eu que agradeço que você aceitou meu convite, foi muito boa, tanto que até abrimos uma outra aqui.
muito esclarecedora para os corretores. E olha que eu sou uma corretora mais ou menos informada, mas eu realmente não sabia de todas essas facilidades. E com certeza, quando eu puder escolher o cartório, o quinto ofício vai estar no meu horizonte para facilitar tudo aí. E é isso, muito obrigada pela sua participação, pela sua clareza. Fiquei feliz com as novidades, né? Que com certeza vão ajudar muitos negócios a saírem. E quando eu tiver uma dúvida dessa, vou ligar para o pessoal do quinto ofício e falar: escuta, me salva aqui, que o negócio só falta isso. E estamos lá à disposição na imobiliária. Foi um prazer. O prazer foi meu. Esse foi o interesse, a gente dar algumas diretrizes básicas, né, do provimento 100, esses atos materiais eletrônicos, e o quinto ofício, e eu estou pessoalmente à disposição lá para os esclarecimentos, né, e a gente poder alavancar ainda mais o mercado imobiliário, que é uma das molas propulsoras da economia do nosso país. E nesse momento Verdade. ele está se fincando, né, como esse segmento de muita relevância, né? E eu fico muito feliz, né, assim como tenho certeza que você também, de fazer parte disso. Com certeza. É verdade. Se eu receber alguma dúvida depois em relação a mais detalhes, enfim, eu vou te direcionando, nós vamos respondendo o pessoal. Se precisar, a gente faz outra live, faz um vídeo juntos, responde aí todas as dúvidas, que eu tenho certeza que muito corretor ainda vai comentar dessa live, dessas facilidades, né? Isso aí. Obrigada aí o pessoal que esteve com a gente até agora, né? Bastante audiência, graças a Deus. E estamos aí à disposição de todos. E até a próxima. Boa noite para todos. Tá, Obrigada mais uma vez, doutor. Tchau, tchau. tá.